Hello, empreendedora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras no Digital. Nós hoje vamos falar sobre mentalidade para o sucesso. Então, eu quero falar um pouquinho... Uau! Os meus vizinhos parece que esperavam que eu começasse. Eu hoje quero falar um pouquinho aqui da nossa mentalidade para o sucesso, porque não é fácil empreender e muitas vezes nós vimos com uma ideia errada, então eu quis trazer aqui uma reflexão sobre a forma como nós devemos de encarar o empreender. Então, para já vamos começar pela parte de que a maioria de nós trabalharão certamente sozinhas, pelo menos é o meu caso, e no início é o mais natural que aconteça, porque tu no início ainda não tens meios para delegar tarefas, ou seja, ter uma equipa contigo, nem fará sentido provavelmente, porque no início não há assim tanto trabalho para teres que ter pessoas a trabalhar contigo, a menos que comeces mesmo com uma empresa que seja precisa recursos humanos para trabalhar, não é? Ou seja, por exemplo, sei lá, uma empresa de obras, esse tipo de coisas, óbvio que tem que começar com algumas pessoas, porque ninguém faz uma casa sozinho, não é? Mas no nosso caso, de quem trabalha com o digital, não. E uma coisa que me travou muito desde o início foi a falta de mentalidade para empreender. Foi o não fazer as coisas quando devia fazer, foi o não olhar para o meu trabalho com a seriedade que ele merece, porque deixou de ser um hobby, não é? Quando eu resolvi criar isto, a minha empresa a título pessoal, o facto de eu trabalhar como produtora de conteúdo e de ajudar as outras pessoas a produzirem o seu próprio conteúdo, isto quando surgiu já não era para ser um hobby, era para ser um part-time, ok? E eu quero distinguir aqui bem as coisas, porque quando eu fazia conteúdo por diversão, sim, era um hobby. Quando eu criei a minha empresa, eu queria de facto um rendimento extra, então sim, era um part-time. E depois vim para casa trabalhar, sou muito grata por isso, foi um passo muito importante na minha vida e do qual eu não me arrependo nem um segundo, mas não foi fácil ter a mentalidade que era preciso. Porquê? Porque eu estava habituada a ter um horário a cumprir, a trabalhar para os outros, a ter que chegar à minha hora, a fazer o que tinha que fazer e a acabar. E quando trabalhamos com o digital não é assim, ok? Às vezes o trabalho acaba mais rápido, às vezes demora mais tempo a fazer as tarefas, portanto acaba mais tarde, surgem imprevistos que nós temos que tratar e por isso nós temos que fazer as coisas, não é? E para além disso há outro senão a considerar, que é: se não estiveres com a atitude de trabalhar, com a atitude de fazer as coisas, de tratar do teu trabalho, de realizar as tuas tarefas, isso vai transparecer, ok? E muito ou pouco as pessoas vão notar que há aqui algo que está desligado, que não deveria de estar desligado. No meu caso, eu não posso dizer 100% se as pessoas notaram, porque eu não estava dentro da cabeça dos meus seguidores, mas o que é certo é que nós, enquanto consumidores, vemos que está alguma coisa a falhar do outro lado, não é? Então, eu queria trazer aqui a mentalidade para empreender como algo que deve sim ser trabalhado ao longo do tempo, deve ser lapidado, moldado, esculpido, a forma como vocês quiserem dizer, mas também é algo que já tens que ter desde o início. Mentalidade para empreender é uma coisa que tens que ter desde o início. Então, como é que tu crias aqui esta mentalidade? Primeiro, perceber que se vais trabalhar em casa ou mesmo na rua, a partir do momento em que tens acesso ao teu telemóvel, tu tens distrações constantes, ok? O melhor é colocar o telemóvel no não incomodar ou até mesmo no modo voo para pelo menos não receber notificações. O que eu costumo fazer é deixar as minhas notificações desligadas para a maioria das pessoas e manter do meu namorado e da minha mãe, porque são as pessoas que à partida me ligarão em caso de emergência, não é? Amigos geralmente não vão ligar para nós em caso de emergência, e se ligarem 2 vezes o telemóvel toca na mesma, ok? Contudo, às vezes com o meu namorado ou com a minha mãe há coisas que só eu é que posso mesmo ajudar, não é? Então
tento fazer isso ao máximo. Para além disso, trabalhar por blocos de horas, porque uma coisa que eu nunca gostei quando trabalhei para os outros é a falta de intervalos. Não me conseguem convencer que nós saímos da escola, ok? Em que temos intervalos de 50 e 50 minutos para ir para o trabalho e ter intervalos ao fim de 5 horas seguidas. Para mim, venha quem vier, eu não interiorizo isto e quando tiver a minha equipa é mesmo algo que eu não quero que aconteça. Quero que seja possível fazer os intervalos que as pessoas acharem necessários, porque às vezes até pedirmos para ir à casa de banho nos olham de lado e é uma coisa que eu quis mesmo eliminar. Então normalmente o que eu faço é trabalhar 25 minutos, fazer pausa de 5 minutos. Nunca deixei o meu trabalho por fazer por causa disso, nem quando trabalhava para os outros, nem agora que trabalho para mim, e para mim funciona super bem. Para compensar, é assim, eu trabalho em casa, na maioria das vezes já deixo a comida feita do dia anterior ou ao fim da semana faço comida para a semana toda, porque agora não, também não vou ser aqui mentirosa, mas é um hábito que eu estou a tentar reintegrar, agora fiquei pirra, reintegrar, olha, mas vocês sabem o que eu quero dizer, voltar a integrar na minha equipa, reintegrar, é isso. É algo que eu quero voltar a fazer na minha rotina semanal, porque poupa muito tempo e garanto que nós comemos certinho. Para quem não sabe, eu treino no ginásio, eu gosto muito de musculação, sempre fui magra, portanto tenho que comer muito e comer é algo que me dá uma seca descomunal fazer, pronto. E infelizmente é preciso para nós vivermos portugueses e eu gosto muito de comer, mas eu gosto muito pouco de cozinhar. Para mim o ideal era a comida para ser feita e pronto. Então há aqui alguns ajustes que eu fiz, não é? Faço mais pausas ao longo do dia, as que me apetecer. Às vezes até faço o horário repartido, que eu odiava quando trabalhava em restauração. Porquê? Porque claro que em restauração era mais dramático. Eu entrava ao meio-dia e às vezes saía à meia-noite por causa de ficar aquelas horas sem trabalhar. Mas o que é isto? Trabalho bastante de manhã, adianto o máximo das minhas tarefas. Se me apetecer, durmo uma cesta, porque eu sou muito adepta de dormir a cesta, ok? E depois da minha cesta faço as outras tarefas que me faltam. Eu não gosto de fazer isto em dias que tenho sessões ao vivo com alguém, porque acho que depois mostra muito que estou cansada e etc. Então, normalmente eu faço quando só tenho trabalho de back-office para fazer. Ou alguma coisa que não me não preciso muito da minha energia. Coisas em que eu não preciso de aparecer é os dias em que eu, se estiver cansada, aproveito e durmo uma cesta. E estas coisas são essenciais logo desde o início, não é? Nós estabelecermos os nossos horários, mas também termos aqui noção de que sim, nós podemos fazer as coisas como nós queremos, devemos fazer as coisas como nós queremos, se calhar não. É essencial que haja da nossa parte flexibilidade, mas que também haja consciência. Só porque nós agora temos toda a liberdade do mundo, não quer dizer que devemos abusar dessa liberdade. E no início eu abusei muito. Sim, eu precisava de férias, porque eu já não tinha férias há algum tempo, porque a última vez que eu não tinha trabalhado foi quando a Shakira faleceu e eu tirei ali uns dias para ficar em casa a existir, pronto. Mas não é desculpa para a atitude que eu tive. Eu tinha dito que eu ia passar 3 dias a dormir, eu passei 3 dias a arrumar a casa. E depois disso, sim, passei dias a meio gás e havia dias em que nem a meio gás chegava. E isso atrasa o nosso processo. Ter este tipo de atitude atrasa o nosso processo. Porquê? Porque as pessoas não veem compromisso da nossa parte. Se nós não nos comprometemos, é impossível que os resultados apareçam, porque os resultados aparecem para pessoas comprometidas, pessoas que fazem acontecer, pessoas que lutam todos os dias pelos resultados, mesmo que ainda não os tenham. E é essencial, eu até fiz uma sequência esta semana sobre os resultados que tu tens versus os resultados que tu queres ter, porque às vezes nós sabemos
perfeitamente quais é que são os resultados que nós queremos ter, sabemos perfeitamente aquilo que temos que fazer e simplesmente não fazemos, e quando eles não acontecem, os resultados, questionamos: porque é que isto me acontece sempre a mim? E esse tipo de coisas que não é propriamente culpa dos fatores externos. Claro que há fatores externos que podem atrasar o nosso processo, por exemplo, o Instagram ir abaixo num dia de venda, os nossos vídeos simplesmente não serem publicados no TikTok, ser complicado mexer com a plataforma para fazer streams no YouTube. Claro que esse tipo de coisas podem atrasar o nosso processo e são fatores externos, mas aquilo que nos diz respeito também atrasa o nosso processo e muitas vezes nós não queremos olhar para isso dessa forma e temos que olhar para isso dessa forma, porque não vai ser sempre fácil e há cada vez mais a impressão de que não é fácil. Pronto, já está cada vez mais a ser partilhada essa faceta, digamos, do trabalhar com o digital, já há cada vez mais empatia pelos iniciantes. Claro que há pessoas que têm sorte e conquistam em 3, 4, 5, 6 meses aquilo que outras levam anos para conquistar. Claro que há pessoas que nunca lhes aconteceu não vender o produto, mas será que é a maioria ou será que somos nós que só nos focamos nessas pessoas, ok? Outra coisa importante da mentalidade para empreender, na minha opinião, é o não olhar muito para os outros, porque inevitavelmente acabamos por olhar para nós e julgar-nos quando nós não sabemos o sacrifício que o outro fez para hoje ter aquilo que tem, não é? Nós não fazemos ideia o tempo que levou a conquistar as coisas, nós não fazemos ideia o preço que a pessoa pagou mentalmente para estar onde hoje está. E muitas vezes acabamos por nos comparar com o incomparável, não é? Com pessoas que estão a fazer 10 vezes mais do que nós e que tiveram apoio ou que não tiveram apoio, mas perderam bastante tempo a aprender para chegarem ao nível de conhecimento que chegaram hoje, que podem ter investido menos do que nós a nível monetário, mas se calhar investiram nos sítios certos para elas. E é importante também nós percebermos aqui que simplesmente há coisas que nós nunca vamos poder usar como medida, não é? É aquela coisa de não meças o teu sucesso pela régua dos outros. É verdade, não podemos estar a medir a nossa evolução com a evolução de outra pessoa. E isto também faz parte da mentalidade para empreender, porque estamos constantemente expostos a comunicação de outras pessoas, de outros negócios. E está a vida toda aqui à nossa frente e é impossível não ver, não é? E também é muito importante que, na minha opinião, que isto seja falado, porque claro que vão haver sempre pessoas que nós admiramos, mas não deve chegar ao nível de obsessão de porque é que ela consegue ou não, etc. Outra coisa que faz parte da mentalidade para empreender, que eu acho que é muito importante, é ter um sistema de apoio. Isto é um pau de dois bicos, ou como eu costumo dizer, um palito, porque os palitos também têm dois bicos. Nós não podemos mudar a nossa família, ok? E é muito importante o apoio deles, mas nós podemos deixar de absorver aquilo que eles dizem e sermos um filtro. E eu aqui falo de barriga cheia. Para já eu tenho um seio familiar muito pequeno, vamos começar por aí. Os meus familiares mais próximos são a minha mãe e o meu namorado. Se formos para fora pronto, a minha mãe não vive comigo, mas estou muito com ela. Se formos para fora da minha casa, o familiar mais próximo é o meu irmão, que também tem um negócio próprio e tem mentalidade também para empreender e percebe aquilo que eu faço. E percebe a minha dedicação e o meu sonho, etc. Mas tenho muita sorte, portanto, a minha mãe como o meu namorado apoiam muito, pronto. Eles não percebem a 100% aquilo que eu faço porque estão do lado de fora
mas sabem que aquilo que eu faço bem, porque sabem que eu me dedico a tudo aquilo que eu faço e eu já lhes mostrei os resultados que as outras pessoas têm e que é possível, então acreditam nos meus sonhos. Mas para quem não tem este apoio, pode se tornar difícil e é natural que se torne difícil à primeira vista. Agora, o que precisamos de tentar fazer é desligar um pouquinho e perceber que quem critica negativamente não critica de um sítio que nos pode orientar, ok? Pensar sempre isto, esta crítica vem de alguém que já fez mais do que eu, sim, não, se sim, está-me a tentar ensinar alguma coisa, ok, sim, eu quero aprender isto agora e tentar perceber aqui se faz sentido neste momento para nós a crítica, se fizer, aproveitar, se não fizer, claro que não vai esquecer, porque não é fácil esquecer, principalmente no início, mas aceitar que é a opinião daquela pessoa e que não tem nada a ver contigo, com aquilo que tu fazes e com aquilo que tu estás a tentar fazer para o teu futuro. Estes aqui eram os 3 pontos principais que eu queria falar sobre a mentalidade para empreender, que é a nossa gestão de tempo, o nosso apoio e a nossa dedicação, não é? São para mim as coisas mais importantes a ter em conta e eu espero mesmo poder mostrar que não estás sozinha se tu estás a cometer algum destes erros, não é? Descansar mais, não levar a sério o teu trabalho, não é um erro, mas se não tens apoio, não estás sozinha, há mais pessoas como tu, ok? Há mais pessoas a passar aquilo que tu estás a passar e se elas conseguem, tu também consegues e certamente que com um pouquinho mais de mentalidade para o sucesso, o teu negócio irá também descolar, levantar voo e trazer-te os resultados que tu queres. Agora tens é que agir de acordo com os resultados que tu queres. Empreendedora, foi tudo por hoje, um beijinho e vemo-nos pelas minhas redes sociais.